eu quero falar sobre uma modalidade específica para a gente fazer uma dica bem pontual, bem centrada no famoso erro de tipo, mais especificamente o erro de tipo incriminador, lá do artigo 20, caput do Código Penal. Vamos falar de erro de tipo, um dos erros mais badalados, eu acho que dá para dizer que é o mais cobrado dentre os erros, né? Aliás, é um tema, como a gente disse, sempre muito cobrado, mas o erro de tipo, junto ali do erro de proibição, creio eu, junto os dois, né? São meio que empatados, são os mais cobrados ali na prova de uma forma geral, dos erros chamados essenciais. O erro de tipo, e mais especificamente o erro de tipo incriminador, a gente entende, como dica, a gente não vai esgotar esse assunto, né? Então eu preciso que você dê aquela estudadinha no material, lá dentro da sua área do aluno, no curso interativo, vendo os vídeos, os exemplos, as questões, com comentário escrito, com comentário em vídeo, para amadurecer esse assunto, porque não só o erro de tipo, como todas as outras espécies, que são basicamente 6, de erro, você precisa amadurecer, porque não é fácil, é um tema mais complexo. Mas, dentro da teoria do erro, se a gente for olhar para o erro de tipo, dá uma dica importante, é a identificação básica desse erro. Erro de tipo é um erro sobre os fatos típicos que você cometeu. Então, você praticou um fato típico. A questão sempre vai te dar que você cometeu aquele crime. Você matou alguém, você realizou o estupro de vulnerável, que você teve a relação com uma pessoa menor de 14 anos, você transportou droga, então você praticou o tráfico, mas imediatamente aquela questão vai dizer que você fez isso em erro. Erro sobre o que você estava fazendo. Você matou alguém e não sabia que estava matando alguém. Você transportou droga e não sabia que estava transportando droga. Você teve relação com uma pessoa menor de 14 anos e não sabia que ela era menor de 14 anos. Tudo isso é erro sobre o tipo que você praticou. Tudo é erro sobre o fato típico, por isso o tipo incriminador, que você realizou. Você realizou, mas a questão vai dizer que você está em erro. Você não sabia. Fez, mas não sabia. Se confundiu. Errou. Então, os exemplos clássicos. O cara acha que está matando uma onça lá no meio da fazenda, que está comendo o gado dele. Quando ele atira, não era a onça. Era o caseiro que tinha ido avisar ele lá que a onça tinha sido capturada lá do outro lado da fazenda. Ele matou alguém, achando que estava atirando na onça, ou num javali, né, o famoso javaporco, que tem tanto aí no nosso interiorzão. Legal? Outro exemplo clássico, esse foi questão de prova. Prova da ordem, segunda fase. O cara, atendendo ao pedido do amigo, vai levar uma mochila com mantimentos, roupas e tal, para uma outra cidade, para entregar lá para outra pessoa. Durante o caminho é parado com uma blitz e tem cocaína dentro da mochila. Ele não sabia. Praticou o tráfico de drogas. Em erro. Não sabia que tinha droga ali. Como é que eu provo isso? Você não vai se preocupar com isso, a questão vai te dizer isso pronto. Matéria probatória é processo penal, a questão de penal já te dá isso resolvido. Ele não sabia que tinha cocaína ali dentro, ponto. Assim como clássica questão, que já caiu na primeira e na segunda fase, do cara que encontra uma menina numa festa, à noite, na balada, sai com ela, vai pro motel, transam, e no dia seguinte ele descobre que ela tem 13 anos de idade. Não sabia. A questão diz, ela não disse a idade, ela aparentava mais idade, estava num local que só podia entrar maior de 18. Como é que ele ia saber que a menina de 13 anos já está ali? E a questão está dizendo que ele não sabia. Tudo bem? Bacana. Sempre é assim. Cometeu um crime e não sabia aquilo que estava fazendo. O que é mais importante, já que você consegue identificar, é você marcar o gabarito da consequência. Erro de tipo tem sempre a mesma consequência, afastar o dolo. Porque é claro que se eu errei sobre o que eu estava fazendo, eu não tenho intenção de fazer. O dolo vai embora. 90% das vezes o gabarito vai ser afastar o dolo, fato atípico. O exemplo do tráfico, fato atípico. O exemplo do estupro de vulnerável, fato atípico. Agora, se for um exemplo de homicídio, como é que esse da onça, pode ser que a questão diga que ele faltou com cuidado, foi precipitado, e aí é um crime que tem forma culposa. E aí o gabarito será afastar o dolo, que sempre vai deixar de existir, e punir a forma culposa do crime, se houver.
Então, crimes que não tem, estupro não tem, estupro vulnerável não tem, tráfico de drogas não tem, então se afastou o dolo, não teve intenção, o fato é atípico. Crimes que tenham forma culposa, como homicídio, como lesão corporal, muitas vezes o gabarito será fato atípico. Se não falar nada, simplesmente erro de tipo, o gabarito vai ser agiu erro de tipo, fato atípico. Tá? Só se a questão de ser, porque foi precipitado, descuidado, podia não ter errado, o erro era evitável. Aí você, putz, se é homicídio e lesão, pode responder pela culpa. Então aí responde pelo crime culposo. Mas erro de tipo sempre tem como consequência afastar dolo, muitas vezes o gabarito será fato atípico. Não pode marcar diminui pena, exclui culpabilidade, é sempre problema de fato típico. Ou o fato é atípico, ou vai afastar, como sempre tem que fazer, o dolo, e aí pune a forma culposa, se aquele crime tiver forma culposa, e se a questão mostrar que o erro foi produto de falta de cuidado, de imprudência, tal do erro evitável. Legal? Vamos ver. Erro de tipo. Eu estou falando aqui basicamente do artigo 20, caput, do CP. Sempre afasta o dolo, porque você erra sobre o fato que você está realizando. Beleza. E também afasta a culpa quando a questão não fala nada, porque aí você pressupõe que o erro era inevitável. E aí, claro, torna o fato atípico. Essa é a consequência que vai estar no seu gabarito, se for mais objetivo mesmo. Só se a questão deixar claro que o erro era evitável, quer dizer, produto de falta de cuidado, que é um sinônimo de culpa, é que pode se punir a forma culposa do crime em exemplos que ela exista. Claro, você não vai falar em tráfico culposo, em estupro culposo, mas você vai falar em homicídio culposo, lesão culposa, se esse for o caso. Mas para isso a questão tem que ser muito específica. A imensa maioria das vezes que se narrar um erro de tipo, a busca é que você diga que afasta o dolo, muitas vezes não vai ter nem forma culposa prevista para aquele crime, e o seu gabarito vai ser fato atípico mesmo. Legal? Erro de tipo é tema hiper cobrado, muito caso concreto, tanto primeira, segunda fase, já foi objeto de peça, então é um tema que merece um estudo mais cuidadoso ali pra gente. Tudo bem? Legal? Então, fiquem atentos, porque são dos erros mais badalados aí na nossa prova.